Tudo bem? Meu nome é Felipe Scalcon e eu vou estar apresentando o trabalho Controle de um motor de relutância variável com conversor flying capacitor assimétrico e esterese multinível. São autores também desse trabalho a professora Tchely Gabi, o professor Rodrigo Vieira, o professor Hilton Grundlin e o professor Cassiano Reck. Então, o interesse em máquinas de relutância, especificamente a máquina de relutância variável, vem crescendo com o passar do tempo. O motor de relutância variável apresenta algumas vantagens, ressalto aqui algumas. Então, ele tem uma estrutura bastante simples, a estrutura de dupla saliência, e a máquina tem um baixo custo de fabricação. Talvez a principal vantagem dela seja a ausência de ímãs ou enrolamentos na sua estrutura de rotor, o que é uma grande desvantagem, por exemplo, para a máquina de ímãs, o que aumenta muito seu custo, ou para a máquina de indução, que acaba tendo aquecimento no rotor. Entretanto, a máquina de relutância variável necessita de um conversor estático para operação constante, seja como motor ou como gerador. Na figura ao lado, aqui apresento o conversor meia-ponte simétrico, que é a estrutura mais comum utilizada para acionamento dessa máquina. A máquina de relutância variável, no entanto, apresenta alguns desafios para sua operação. Dentre elas, a gente pode destacar a elevada oscilação de torque e a elevada ondulação de corrente. Uma alternativa para tentar reduzir essa ondulação de corrente, que se traduz também em oscilação de torque, é a diminuição da variação de tensão entre os níveis aplicados a um determinado enrolamento. E isso pode ser feito utilizando-se um maior número de níveis no conversor. Então, esse trabalho tem como proposta o controle de um motor de relutância variável com um conversor flying capacitor assimétrico e uma estratégia de esterese multinível. A topologia utilizada é apresentada nessa figura, onde a gente vai ter um capacitor flutuante por fase, e a gente verifica que cada fase da máquina é conectada de forma individual a uma parte do conversor. Os capacitores vão ser regulados para metade da tensão do barramento, então VCC, e cada capacitor vai ter VCC sobre 2. A gente verifica também que cada fase da máquina requer a utilização de 3 chaves e 3 diodos. A gente vai então analisar o conversor por fase, uma vez que elas são todas iguais, é mais simples fazer essa análise por fase. Então, como tem 3 chaves, existem 8 possíveis etapas de condução, sendo que 3 delas vão apresentar redundâncias, como visto aqui na tabela ao lado. As etapas que produzem meio VCC, 0 e menos meio VCC vão ter 2 redundâncias cada uma. Entretanto, esse trabalho busca uma rápida desmagnetização do enrolamento ao fim do período de excitação. Então, as etapas 6 e 7, que produzem menos meio VCC, não serão utilizadas nesse trabalho. As demais etapas serão apresentadas a seguir. Então, a etapa 1 vai aplicar VCC sobre o enrolamento, onde as 3 chaves do conversor vão estar em condução, como a gente pode ver na figura. A corrente circula então pelas 3 chaves e pelo enrolamento. Essa etapa não altera a tensão do capacitor flutuante. Na sequência, a gente tem a etapa 2, que vai produzir meio VCC sobre o enrolamento, e temos as chaves S1 e S3 em condução. Nota-se que essa etapa eleva a tensão sobre o capacitor flutuante, uma vez que a corrente circula por dentro dele, no sentido de elevar essa tensão. A redundância, então, para essa etapa, para a etapa 2, seria a etapa 3, que também vai produzir meio VCC, no entanto, agora, onde as chaves 2 e 3 estão em condução, e agora a gente tem uma etapa que reduz a tensão sobre o capacitor flutuante. A gente tem aqui a etapa 5, que vai ter tensão nula sobre o enrolamento, onde apenas a chave 3 está em condução e a corrente circula pelos diodos 1 e 2 e pela chave 3, além do enrolamento, é claro. E essa etapa não altera a tensão sobre o capacitor flutuante. Existe uma segunda etapa que também produz zero tensão, entretanto, ela não é utilizada uma vez que ela apresenta um maior número de comutações com relação às demais etapas de condução utilizadas. Por isso que somente essa etapa que produz 0 V será utilizada. Por fim, a última etapa que será utilizada é a etapa 8, que produz menos VCC aplicado sobre o enrolamento, onde a corrente vai circular pelos diodos e todas as chaves do conversor vão estar abertas. Ressalto então que essa etapa também não altera a tensão sobre o capacitor flutuante. Para a estratégia de modulação via esterese multinível, a gente vai utilizar soft chopping, ou seja, somente estados de tensão positiva ou nula serão utilizados durante a excitação. E para o nosso exemplo aqui, a gente define uma banda de 50 mA. O algoritmo ele é apresentado aqui à esquerda, entretanto, a lógica é bastante simples. Toda vez que a corrente tocar a banda superior, será decrementado um nível de tensão. Toda vez que tocar a banda inferior, será acrescentado um nível de tensão. Então, a gente vai ter um contador que varia de 0 a 2, nesse caso, porque temos 3 níveis de tensão positiva, 0, meio e VCC. E
Toda vez que a gente toca, por exemplo, na banda superior, como mostra ali na figura, a gente vai de, por exemplo, VCC para meio VCC, e se ocorre um novo toque de meio VCC para zero. De forma análoga, toda vez que a gente toca a banda inferior, a gente vai para um meio VCC ou um VCC. Então, basicamente é isso. Toda vez que a gente tem um toque, a gente incrementa ou decrementa um contador. E, dependendo do valor desse contador, a gente vai consultar aquela tabela para determinar que estado deve ser implementado sobre essa fase. Por fim, a gente tem a estratégia de regulação dos capacitores flutuantes. Como a gente desconsiderou as redundâncias de menos meio VCC, a regulação é feita basicamente pelas etapas que produzem meio VCC. É uma estratégia bastante simples, onde toda vez que a etapa de meio VCC for ser utilizada, a gente mede a tensão sobre o capacitor flutuante. Se essa tensão for superior a meio VCC, a gente vai utilizar a etapa 3, que reduz essa tensão, e, de maneira contrária, se essa tensão for inferior a meio VCC, a gente vai utilizar a etapa 2, que vai buscar elevar essa tensão. Então, através apenas dessas duas redundâncias, consegue-se manter esse capacitor regulado. As demais etapas não alteram os valores de tensão do capacitor, então somente essas etapas são capazes de fazer essa regulação. Então, a fim de validar aqui o procedimento, a estratégia, a gente vai mostrar alguns resultados de simulação. Eles foram obtidos através do software PSIM, onde utilizou-se um perfil simplificado de indutância da máquina, mostrado na figura acima. É uma máquina que temos aqui no laboratório no GPO. Uma máquina 12x8, 2 kW, com tensão nominal de 400 volts. A estrutura de controle é apresentada na figura abaixo. A gente tem, então, uma malha interna de controle de corrente feita através da esterese multinível e uma malha externa de controle de velocidade feita por um controlador PI. Os ângulos de disparo são fixos, considerados 25 e 40 graus. As bandas determinadas são de 25 mA para o conversor flying capacitor e 50 mA para o conversor meia ponte simétrico. Então aqui a gente vai ter um resultado para variação de referência de velocidade. Inicialmente a velocidade de referência é de 500 RPM e em tempo igual a 1 segundo a gente vai mudar essa referência para 800 RPM. Então a gente vê que a dinâmica para ambos os conversores é idêntica de velocidade, entretanto nas figuras abaixo a gente vê que a dinâmica de corrente e de tensão não é. O conversor meia ponte simétrico faz uso apenas dos níveis 0 e 400, enquanto o flying capacitor acaba utilizando o nível intermediário também de 200 volts. Além disso, a gente consegue notar que o ripple de corrente é menor para o conversor flying capacitor, enquanto mantendo o mesmo nível o mesmo número de comutações ou bastante similar ao conversor mais tradicional. Na sequência, a gente também apresenta resultados de simulação para a variação de carga mecânica. Nesse caso, no tempo igual a 1 segundo, a gente vai conectar uma carga mecânica ao eixo da máquina a fim de proporcionar um distúrbio de torque. Mais uma vez, a gente verifica que o comportamento de velocidade dinâmico é idêntico, entretanto o comportamento elétrico é diferente. A gente vê que o conversor flying capacitor faz uso do nível intermediário também, e aqui na sequência a gente tem uma figura de zoom, onde a gente pode ver que o ripple decorrente do conversor flying capacitor, mostrado abaixo, é inferior ao ripple decorrente produzido pelo conversor meia ponte assimétrica, enquanto os conversores mantêm o mesmo número de comutações ou bastante parecido. Então, ressalto novamente que o conversor flying capacitor apresenta um comportamento superior. Aqui ao lado a gente tem a regulação dos capacitores em ambos os ensaios. No primeiro ensaio de variação de velocidade, os capacitores são iniciados no ensaio propositalmente desbalanceados, ou seja, um em 100 volts, um em 200 e um em 300, e a gente verifica que rapidamente os três capacitores são levados para a tensão de referência e permanecem na tensão de referência ao longo do ensaio. Enquanto no segundo resultado, para o degrau de carga, a gente verifica que após a conexão da carga em T igual a 1, os capacitores seguem regulados, entretanto, como o nível de corrente que circula nas fases da máquina se eleva bastante, o ripple de tensão aumenta, mas continua sendo regulado de maneira satisfatória. Como conclusões desse trabalho, então, foi apresentado um conversor flying capacitor assimétrico para utilização com a máquina de relutância variável e uma estratégia de esterese multinível. A redução de ondulação de corrente é observada, ou seja, com o conversor flying capacitor a gente tem uma ondulação de corrente inferior, enquanto mantendo um número de comutações bastante parecido. E a gente também verifica que tem uma boa regulação dos capacitores, ou seja, a estratégia de regulação fazendo uso das redundâncias é capaz sim de regular esses capacitores de maneira satisfatória. A performance, como já mencionado, é superior ao conversor da meia ponte assimétrica comumente utilizado. Ressalta-se, claro, entretanto, que o conversor utilizado nesse trabalho, flying capacitor, tem um maior custo e uma maior complexidade, uma vez que, por exemplo, o sistema necessita de pontos de medição de tensão agora em cada um dos capacitores, o que, então, eleva o custo e a complexidade do sistema. Entretanto, esse custo vem com o benefício de uma performance superior. Fica aqui, então, o meu agradecimento à Universidade Federal de Santa Maria e às demais agências financiadoras. E aqui o meu contato e o meu e-mail,
Caso alguém tenha alguma pergunta após o evento, pode fazer o envio para esse endereço. Muito obrigado.